E finalmente a gente chegou no cliente avançado em treino cardiorrespiratório. Excelente. Normalmente, Jorge, quem são os clientes avançados no pilar cardiorrespiratório? Geralmente são clientes que realmente visam performance, que têm esse hábito de trabalhar em treinos aeróbicos mais volumosos, aqueles que gostam de pedalar, de correr na rua, de fazer remo, enfim. Aquele cliente que tem bastante gosto em realizar treinos cardiorrespiratórios, ou então aquele cliente que visa o emagrecimento. Conseguiu esse emagrecimento, tomou gosto pelo exercício cardiorrespiratório e quer continuar evoluindo. Por quê? Agora ele já está mais magrinho, agora ele já aguenta fazer uma intensidade maior, né? O peso corporal dele já não acomete demais as articulações e o cara se amarrou no processo de perda de peso e agora a meta dele é se condicionar no treino cardiorrespiratório. Então a gente tem principalmente esses dois grupos, aqueles que querem performance e aqueles que vêm do processo de emagrecimento e tomaram gosto pelo pilar de treino cardio. Mas, obviamente, um cliente que queira saúde, ou então alguém que também queira hipertrofia específica em uma região, também gosta de trabalhar o cardio de maneira mais avançada, só que é menos comum. E no treino cardiorrespiratório, o cliente avançado, a gente divide em dois principais subgrupos, quando a gente compara ao treino de força. O subgrupo 1, que é o avançado 1 e 2, que ele é equivalente. Vou fazer de azul aqui dessa vez. E o subgrupo 2, que são os avançados 3 e 4, quando a gente compara lá no nosso treino de força. Então, partindo aqui do subgrupo avançado 1 e 2, quando a gente fala em ergômetros, a gente além, é claro, da bike horizontal e vertical. Ah, Jorge, horizontal ainda sim. Às vezes é um treino recuperativo que eu quero que o cara faça na bike horizontal, ou então o cara toma gosto por esse ergômetro horizontal e ele consegue trabalhar intensidades fortes, recostado. Aqui a gente acrescenta a bike de spinning. Por que a bike de spinning, Jorge? Qual é a diferença dela para a bike vertical? A bike de spinning ela tem uma estrutura muito mais comum, muito mais próxima daquela bicicleta que a gente pedala na rua. A carenagem dela, a posição que o seu cliente fica para pedalar, ele pode reclinar ou não. Então, assim, especialmente se for um cliente seu ciclista, o treino dele de bike, obviamente, além do treino específico que ele vai fazer lá no grupo dele de treino, porque você é personal. Caso você não domine especificamente esse trabalho amador, mas de altíssimo nível, um grupo dele que ele faz parte pode fazer a prescrição e você pode adequar essa prescrição ao treino de força, ao treino de mobilidade, flexibilidade, a gente vai ver mais à frente também. Então a bike de spinning é muito recomendada para clientes avançados no cardio, e não só a bike específica, que às vezes fica lá na sala de musculação como uma aula de spinning. Aí a prescrição você vai deixar a critério do professor dessa aula coletiva, que ele vai conseguir tocar o cliente durante a semana, o mês, enfim, e ele vai fazer essa periodização de treino aeróbico para ele. Você já pode até não prescrever tanto essa parte, caso ele opte por fazer as aulas coletivas de spinning. E a gente mantém o transport ou o elíptico, excelente, transport. Em relação à esteira, a gente também mantém a caminhada. Dependendo do esforço que você coloque, ele vai recuperar caminhando. O trotezinho, para um cara avançado, um treino mais recuperativo. A corrida. Já que ele pegou já no intermediário, ou ele já veio para você correndo. Porém, esses fatores aqui, a gente acrescenta a inclinação, coisa que no intermediário ele não fez. No iniciante, no intermediário, quando a gente fala de esteira, a gente mantém a superfície plana. Óbvio que o esforço é muito maior quando a esteira está inclinada. Então, aqui ele já pode fazer a corrida, ou o trote, ou a caminhada com inclinação. O avançado já é capaz de fazer isso. E além disso, a gente acrescenta um ergômetro amado pelas mulheres e por alguns homens também. Tem clientes que também adoram fazer, que é a escada, ou o step mill. E as máquinas de remo, o remo ergômetro. Algumas academias têm, outras não. A escada também é incomum ter em algumas academias, mas hoje em dia, pelo menos uma, a maioria das academias tem. O remo é mais raro, porém se o remo tiver e o seu cliente conseguir executar aquele padrão motor específico de remo, ou ele fazer remo na cidade que ele mora, eu moro no Rio de Janeiro, a Lagoa Rodrigo de Freitas oferece aí, os clubes Vasco, Flamengo, Botafogo, eles dão aula de remo para o cliente, então o cliente faz a aula específica e depois na academia ele continua se condicionando no remo ergômetro. Fica a seu critério. Então,
Diferente do intermediário, a gente já avança para a bike de spinning, tá? Para uma aula coletiva específica. A esteira já é inclinada e a gente acrescenta a escada e o remo. O volume semanal do cliente avançado 1 e 2 vai de 120 a 180 minutos por semana. Bacana. O volume já aumenta. No intermediário o máximo era 150. Aqui ele ganha pelo menos mais uma sessãozinha de 30 minutos para 180. Ou então ele vai aumentar aí no mínimo uns 10 minutinhos mais ou menos em cada sessão de treino que ele vinha fazendo. A duração máxima por sessão, diferente do intermediário, ela é de 30 a 45 minutos. Lembrando que agora se o cliente ele é avançado, dependendo do treino que ele faça, já é um treino de volume bem alto, né? Então, o avançado 1 e 2, dentro do nosso método de progressão de treino, a gente tem um mínimo de 30 minutinhos e um máximo de 45. Jorge, eu posso trabalhar com menos que 30 minutos por sessão? Toda sessão tem que ter 30 minutos? Pode também. Se você fizer mais sessões de 40 minutos, 45, é possível. Para você complementar os 120 minutos a 180, ele tem que ter sessões mais curtinhas. Então fica a seu critério fazer essa programação junto com ele. Mas o que vale ressaltar aqui é que o treino agora fica um pouquinho mais longo. Distribuição semanal, obviamente, além de ser após o treino de força, metade, que ainda é possível também, se for aquele cliente que quer emagrecer, que já emagreceu, ainda quer continuar emagrecendo, ele gosta de dividir, já que ele não tem nenhum objetivo específico de performance, mas ele quer fazer mais tempo e mais intenso, ele pode fracionar. Sessões diferentes também, né, com mínimo de 5 a 6 horas de intervalo entre elas. O avançado agora também tem a opção antes do treino de força. Pô, Jorge, por que agora antes? Você não falou que influencia? Influencia. Mas se o objetivo dele agora for o trabalho cardiorrespiratório, aquele seu cliente que visa performance, realmente, já que o treino cardio dele é muito mais intenso, é muito mais volumoso, a musculação, dependendo, se for um dia de membro inferior, ela pode influenciar o treino cardio. Então, se o objetivo dele for performance, você já pode optar em fazer essa sessão de treino cardiorrespiratória antes do treino de força. Fica a seu critério, depende de quantas sessões você vai colocar por semana, da frequência semanal. É um quebra-cabeça específico para cada cliente. Porém, agora você já tem essa opção de fazer o treino cardio antes, coisa que no iniciante e no intermediário não era recomendável por conta da fadiga, por minimizar a fadiga. Agora não. Se o objetivo for o treino cardio, para você minimizar a fadiga, ele tem que ser feito antes. E quando a gente fala aqui em métodos de treino, os contínuos, além do constante, crescente, decrescente, a gente tem uma nova variação. A gente pode somar esses dois e fazer o treino crescente e decrescente. Como é isso, Jorge? Eu posso começar subindo e depois descer. Eu chego num pico e depois eu faço a redução das cargas. Então, no avançado 1 e 2, é possível trabalhar dessa maneira. Lembrando que esse seu cliente já vem de uma adaptação prévia, ou então você foi condicionando ele desde o nível iniciante. E falando agora em treinos intervalados, além daqueles que a gente já tem, intervalado aeróbico, onde a recuperação é maior que o estímulo, ou que a recuperação é igual ao estímulo, a gente vai começar a colocar uma intensidadezinha mais forte aqui. A gente já tem agora também um intervalado aeróbico, onde o estímulo é maior que a recuperação. Jorge, como assim aeróbico? Você vai entender depois, né, que o nosso método, pela frequência cardíaca, a gente trabalha em zonas aeróbicas e anaeróbicas. Porém, mesmo o estímulo sendo maior, ou seja, eu posso correr 2 minutos e caminhar 1 minuto, pode ser um bloquinho meu de treino, isso aqui ainda está dentro daquela zona aeróbica, tá? Mais ou menos ali 70% da frequência cardíaca máxima. Eu não passo muito disso não. E por isso, a gente já vai entender que no cliente avançado de cardio, a gente também tem os intervalados anaeróbicos. E também no iniciante 1 e 2 você já consegue trabalhar com estímulos anaeróbicos de recuperação maior do que o estímulo, de recuperação igual ao estímulo e de recuperação menor
que o estímulo mais forte. E como eu falei, como é um estímulo anaeróbico, o esforço é maior. O percentual da frequência cardíaca que você vai usar para prescrever é maior, entre 80% até 100% da frequência cardíaca. Então, justamente por isso, o esforço aqui, além de fraco, moderado, algo forte, você também tem agora os estímulos do avançado forte e muito forte. Bom, hein? Agora pro cara, o negócio já está ficando sério. E agora também a gente acrescenta o método fartlek, que é um treino mais constante, porém com variação de estímulo diferente dos contínuos. Porém, ele vai ter uma média, tá? Ele não vai sair muito de uma média, não. Porém, os estímulos têm velocidades ou intensidades um pouco mais diferentes do que os estímulos contínuos. Então, esse daqui é o avançado 1 e 2, que é o subgrupo do avançado 1 para o treino cardio. Então, se você tiver um cliente que tem uma classificação de força 1 e 2, ou então que ele seja um cliente intermediário em força, ou que ele seja avançado em cardio, você vai poder usar esse subgrupo, que soma aqui o avançado 1 e 2, equivale ao avançado 1 e 2 da força. Então, essa aqui é a prescrição do cliente avançado 1 e 2.